Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Cá estamos nós em mais uma sexta-feira aqui no Pode Falar. E deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, tá? Na sexta-feira passada, como vocês devem ter percebido, nós não subimos um episódio novo, nós colocamos um corte para ir ao ar às 9 horas da noite. Por questões de probleminhas aqui pessoais, nós não tivemos episódio novo, mas cá estamos nós. De novo, o tempo passa voando, né, não, amigo? Passa assim e cada vez mais, né? Cada Assim, vez mais, isso. Não dá nem tempo de sentir saudade, né, amigo? a Terra plana não gira, a Terra plana capota. Então, Capota, estamos. isso. Cá estamos de novo e hoje o bate-papo vai ser da hora, hein? Hoje a gente vai lançar aqui uma pergunta que eu quero, um amigo também, que vocês participem muito aí nos comentários, porque é uma pergunta que vai surgir aqui, uma pergunta, vamos dizer assim, uma pergunta que talvez vocês ainda não tenham cogitado em responder. Vamos ver. Vamos ver aí o engajamento de vocês nos comentários. E antes da gente começar o nosso bate-papo, tem o nosso recadinho maroto de sempre, que é engajamento. Então, você que está assistindo pelo YouTube, você que está escutando no Spotify, comenta, compartilha, manda o vídeo para frente. Isso é muito positivo aqui para nós, porque isso dá uma força enorme, enorme para o canal, gera visibilidade e isso é o que importa, tá, gente? Então, isso é fundamental aqui para o nosso trabalho. Aqueles E que podem. assim, já Uhum. visualizou? Deixa logo aquele like no começo. Não deixa para dar like lá pelo meio do vídeo, lá pelo final. Não, já entrou, já dá like, já. Porque vai que esquece. Eu sei que vocês esquecem, eu me esqueço das coisas também, né? Então já dá logo Isso, aquele like. Pronto, facilita. isso. E tem um detalhe, inclusive sobre isso que o amigo falou, tem um canal que eu assisto que ele fala, o apresentador, ele fala alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele diz assim: você que está aí assistindo, você deixa o like, não vai deixar para dar o like no final porque você esquece. Se você não gostar, você vai dar o dislike, porque o É, dislike você não esquece, mas o like você esquece. Então você já deixa logo o like, porque aí já fica mais fácil. E realmente, gente, isso é verdade. verdade. Então, engajem, curtindo, comentando, compartilhando, manda o vídeo para frente, que isso é muito positivo, viu? Compartilha também no Spotify, você que está ouvindo no Spotify, sabe que tem lá a possibilidade de compartilhamento, então isso é muito legal também. Você pode mandar o Spotify para frente, assim como no YouTube, e aí você vai engajando, pode falar cada vez mais. Para quem tem a possibilidade de fazer a doação de Pix de qualquer valor, tá, gente? Valores a partir de R$ 1, gente, isso é maravilhoso, isso ajuda muito no trabalho, porque futuramente, com a ajuda de vocês, produtos exclusivos vão estar rolando aqui e também transmissões ao vivo. Então, tudo isso só é possível com a contribuição de vocês, com o empenho de vocês, né? Quem puder ajudar, fique à vontade. O Pix ele aparece sempre aqui embaixo, tá, gente? Então, deixem aí o valor que vocês puderem, tá tudo bem, tá tudo certo. Lembrando que o Pode Falar tem a apresentação minha, Marcela, e do meu amigo amado aqui do lado sempre, Eric Santos Maravilhoso. E tem um detalhe também que a gente não pode deixar de comemorar, amigo, que é o seguinte: nós batemos 114 inscritos. Olha só que maravilha! Gente, isso Graças a é uma vocês. Obrigado, hein? graças a vocês. E olha, gratidão, gratidão aí a vocês que estão É, dando essa força para a gente. Vocês estão vendo como é muito importante o engajamento?
Não é só doação de Pix, não, tá, gente? O engajamento é fundamental, fundamental. E, ó, muito obrigada, viu, por vocês estarem empenhados aí, ajudando o Pode Falar a ganhar o seu espaço aqui nesse universo que é o YouTube Uhum. e o Spotify, né? Porque a gente Nessa está aqui. selva, nessa coisa, nesse ambiente selvagem que é esse tal de YouTube aí. Isso, É. isso, gente. A gente está aqui uma gotinha no oceano, mas a gente está aqui, né? Uhum. No Spotify também, inclusive, né? O Spotify tem aquela imensidão de programas, né? E a gente está lá. E, gente, muito, muito obrigada. Inclusive, você que está aí ouvindo no Spotify, gratidão também, porque eu tenho acompanhado, viu? A audiência está subindo lá e, ó, muito, muito obrigada por vocês estarem aí escutando a gente também no Spotify. E isso é maravilhoso. E em relação ao aviso do Pix, eu esqueci de falar um detalhe em relação ao Spotify, que a chave Pix no Spotify ela fica fixada na descrição do episódio. Então ela está lá, a chave Pix, para quem estiver no Spotify e queira fazer a doação, a chave Pix fica fixada na descrição do episódio. E vamos começar aqui o nosso bate-papo dessa noite. E a pergunta que o Pode Falar traz hoje, para a gente ficar aqui batendo um papo gostoso, é a seguinte: se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? O que é que você faria, amigo, se o mundo acabasse amanhã? Corria para o shopping center, como diria a música do Paulinho Mosca, ou para uma academia, entrava de roupa no mar? O que é que É. você faria, gente? Eu acho que eu ia encontrar os amigos, assim, sabe? E ia tomar uma, ia reunir todo mundo, e muita música, e fazer A o que música. desse na telha, muita música, sabe? Tá bem espiritualmente também, né? É importante, né? Mas eu acho que eu ia prioritariamente procurar estar bem, sabe? É que nem porque assim, pra gente, né? Por exemplo, para cada um de nós, o mundo somos nós mesmos, né? O mundo somos nós mesmos. Então, dizer que o mundo vai acabar amanhã é dizer que a gente é a mesma coisa que alguém dissesse, olha, tu vai morrer amanhã, né? Então, acho que eu procuraria estar bem. Só que tem uma diferença, né? Porque se a gente morre amanhã, a gente ia procurar primeiramente estar bem com as pessoas que iam ficar também, né? Tem gente que ia ter essa noção. Acho que com Isso. o mundo Aham. acabando, ninguém ia muito fazer isso, não. As pessoas iam mais dar uma piradinha mesmo, sabe? Uhum. Porque uma coisa tem uma diferença, né? Eu acabei de dizer uma coisa, mas agora vou me refazer aqui, né? Contradizer. Estou me contradizendo. Porque isso é porque eu não penso antes de falar, eu só vou falando, né? Gente, Porque, porque aqui é assim mesmo. Pode falar mesmo, tá tudo certo, sim, viu, gente? Que não tem essa, não. porque, como eu estava falando, né? Algumas pessoas iam procurar restabelecer as pontes. Porque, assim, quando a gente diz que a gente vai morrer, vai ter um mundo que vai ficar aí, e nele vão ficar pessoas pensando coisas da gente. E nós somos tão vaidosos que nós nos importamos com o que os outros vão pensar da gente, mesmo que a gente não esteja mais aqui, né? E é por Uhum. isso que a gente se preocupa com o nosso legado, o que a gente vai deixar para esse mundo, a herança, sei lá, os herdeiros, a lápide. Olha, eu quero essa lápide linda. Tu vai estar morto, meu filho. Sobretudo os artistas, né, amigo? Sim, pensam muito, essa vaidade toda. Agora, se o mundo vai acabar, não vai sobrar nada. Não vai sobrar legado, não vai sobrar herança, não vai sobrar filho, não vai sobrar gente falando bem nem falando mal, né? Eu acho que Uhum. aí significa já um desprendimento total mesmo, né? E aí aí as pessoas dão uma pirada. Eu não sei, será que eu daria uma pirada? Eu não sei, porque é uma coisa a gente aqui hipoteticamente, será que eu daria uma pirada? Acho que Tocava o não. botão do F, amigo. Será? Sabe? Tocava o botão do F. Em vez de fazer o bem para as pessoas, eu vou me quero a lista negra aqui.
Fulano de ciclano. Toma, desceu o cacete antes de ir embora. Será? Não sei. É uma possibilidade. Mas eu acho que não, eu sou muito preguiçoso para essas coisas. E eu acho que o que eu faria era mais realmente. Então toca uma música aí e bora seguir a marcha. Eu ia fazer, sabe? Talvez eu fizesse que nem os violinistas do Titanic, sabe? Bora tocar. Tá afundando, então bora tocar. E aí? Acho que é isso. Olha, assim, eu acho que se o mundo acabasse amanhã, o que eu faria? Primeiro, vamos imaginar uma situação assim hipotética. Como que a gente receberia essa notícia, né? Essa notícia seria dada nos jornais, né, na rede social, enfim, o mundo. Imagina, você aí assistindo o Jornal Nacional, de repente, pá, foi confirmado que o mundo vai acabar amanhã. Vai acabar amanhã, vamos supor, 11 horas da noite. Aí você teria 24 horas, né, para rever toda a sua vida, né? Aí isso já ia dar aquele choque, né? E aí, a primeira coisa, né, que, por exemplo, eu faria, todas as coisas que eu ainda não atingi, né? As coisas que a gente tem como metas e que ainda não foram atingidas. Aí, porra. E aí? Não dá tempo mais. Mas aí não dá tempo. E agora? O que é que a gente faz numa situação dessa? Eu acho que, sei lá, eu acho que primeiro eu ficaria em casa. Eu não teria aquela coisa de sair assim. Eu acho que eu me recolheria. Ficava, claro, como o amigo falou, até porque a gente é apaixonado por música aqui, se você ainda não sabe disso. A gente já comentou isso em outro episódio, né, amigo? Nós somos apaixonados por música. Então, certamente eu ficaria aqui, né, com meu violão e ouvindo muita música, gente. Muita música, né? Porque a morte seria certa, né? A morte já é certa, mas numa situação como essa, Sim. onde já está determinado, você já sabe o dia, já sabe a hora, e o negócio fica mais sério. Fica 10 vezes mais sério. Né? Já pensou, amiga, se a gente soubesse a hora que a gente vai morrer? Junto com a certidão de nascimento, aqui a data. Isso. Ia ser outra, né? Eu acho que se as pessoas tivessem essa dimensão, não sei. Pode ser o contrário também, pode ser o efeito reverso. Mas eu acho que se as pessoas tivessem essa noção de que morreriam tal dia, tal hora, mês tal, eu acho que muitas coisas não aconteceriam. Sabe, eu acho que haveria menos escrotidão no mundo. Eu acho isso também. Eu acho que haveria menos escrotidão, sabe? Porque o tempo que as pessoas perdem prejudicando umas às outras, elas ficariam mais focadas em si. Sim. Sabe? Porque, caraca, imagina, né? Uma pessoa que, tipo, tem um tempo de vida curto, uma pessoa que só vai viver, sei lá, 25 anos, 19 anos. Porra, não vai perder o tempo dela sendo escrota. Porque sabe que não dá tempo. E aí ela também não ia fazer planos muito longos, né? Ela ia fazer planos bem curtinhos. Ela ia viver um dia assim. Isso. Né? Depois do outro, sem muito... fazer faculdade? Não vou fazer. Porque não vai me adiantar de nada. Vou, sabe? Não. Vou tomar um corote aqui na beira da vala e é isso. Sabe? Isso. Bora namorar? Não tenho tempo pra isso. Isso. Como assim? Namorar? Onde já se viu um negócio desse? Né? Então eu acho que bem diferente. Eu acho que haveria menos escrotidão. E ao mesmo tempo, aquela pessoa, quando é que 90 anos, a pessoa não ia fazer nenhuma loucura na vida, nunca mais, assim. Tipo, né, ela não ia, eu vou viver 90 anos. Bora se prezar, bora se valorizar, porque, né? Isso, nos dois extremos, né, amigo? E é engraçado que mesmo essa certeza não ia trazer, assim, não dá pra gente dizer que ia ter um resultado universal, né? As pessoas iam fazer X, as pessoas iam fazer Y. Não. Alguns tipos de pessoas iam fazer X,
E outros tipos de pessoas iam fazer isso, porque depende da personalidade das pessoas também, né? Ah, com certeza. Porque tem gente que, quando se passa por uma situação adversa, ela dá uma para e dá uma chacoalhada no mundo dela e ela para e recua, né? Tem outros não, outras pessoas que quando tem uma situação adversa vão para cima, assim, aquela coragem do desespero, né? E aí tem gente que eu acho que ia se portar desse jeito também nessas situações aí, né? Agora, assim, quanto a isso, eu já não sei te dizer, porque eu acho que tem pessoas que aprendem com algumas adversidades, até tem, mas eu acho que é mais raro do que comum isso acontecer, amigo. Porque a gente às vezes se depara com situações de pessoas que passam por situações terríveis, super complicadas, e estão tocando o F todo dia, assim. É todo dia. Parece que é mesmo que nada, sabe? Não tiram nenhuma lição, né? Não mudam. Continuam, sabe? A mesma tem gente coisa. que só aprende se sofrer a pancada, sabe? Aquela pessoa que pula a fogueira, ela não aprende muito bem. Tem uma galera que aprende. Que eu pulei uma fogueira, não faço mais. Né? Mas tem gente que só aprende se queimar o rabo na fogueira. Aí aprende, entendeu? Pular a fogueira não é só que tem que queimar Essa o rabo na fogueira. Essa analogia maravilhosa, tá, gente? Em verdade vos digo... né? Baixou Jesus. A gente já tá falando aqui de fim de mundo, já baixou Jesus. Tô aqui já assim, já... Em verdade vos digo. Tem até a barba aqui eu já estou deixando crescer. Tá? Vocês estão vendo, ele já está aqui, já encarnando Jesus, gente. Você que não está no YouTube, não está no YouTube, está no Spotify, você corre aqui e dá um confere. O visual dele já está Jesus. Sim. E tem aquelas seitas, né? Falando disso, né? De gurus e tal. Tem aquelas seitas apocalípticas também, né? Que pregam o fim do mundo, que tem, né? A galera se reclusa, em alguns lugares fica esperando o fim do mundo. Já aconteceu isso, né? Porque a gente já teve alguns fins do mundo, nós já somos sobreviventes do fim do mundo, né? Já teve alguns fins do mundo, né? O primeiro foi lá de 99 para 2000, que todo mundo tava louco, achando que o mundo ia acabar, por causa da profecia. Ia ter uma pane no sistema. Todos os computadores iam parar de funcionar, as máquinas iam dar defeitos, enfim. Sim, por causa do ano 2000 e não sei o quê, não sei o quê. E não aconteceu nada. Eu imagino uma galera que virou o cabeção e ficou louca, acordou no dia seguinte, puta que pariu. Né? Puta que pariu, o que foi? O que eu fiz? Oh, meu Deus, né? Caramba. Mas no dia o primeiro que eu 31 de dezembro de 99 para o dia 2000. 1º de janeiro de 2000, olha só, amigo. Ainda bem que eu era muito, muito criancinha. Pra mim, não tava por fora de tudo isso. Né? Tava nem se acabasse, se não acabasse. Eu tava... A gente tava brincando nessa época, amigo. Tava brincando, tava comendo terra na rua. Tipo isso. Tipo isso. Nessa época eu ainda andava de calcinha na rua ainda. Ai, meu Deus. Aí depois teve um outro fim do mundo, né? Que foi em 2012. Esse também foi super falado, né? Você lembra dos maias? Porque o calendário maia acabava em 2012, não sei o quê. Aí teve filme até, né? Sim, sim. E foi uma época que todo mundo teve vários filmes. Teve 2012, que era um filme, né? Era aquele da água, né? Que era uma onda que vinha. Sim. Aí teve um outro que era Fim dos Tempos, que era a natureza, as folhas, tipo, transmitiam um vírus que fazia as pessoas se suicidarem também. Não sei se você se lembra desse filme. Não. E aí a gente esse da onda, eu acho que esse da onda era a onda, não era o nome do... Eu não lembro, eu acho que era 2012, que eu lembro que foi no ano. Porque foi muito...
Porque tem um alarmado filme esse negócio. apocalíptico que é A Onda, que trata disso também. Ah, Que a onda vem uma onda como se fosse um tsunami, né? E aí vai uhum. levando tudo e salve-se quem puder, aquele filme de sobrevivência, assim, de luta pela vida, louco. É um filme muito legal, inclusive tem na Netflix. Netflix patrocina a gente. Olha aí, Inclusive, maravilhosa, né? Seria essa oportunidade. né? E, né, amigo? Agora já pode me patrocinar aí, Netflix. Já pode. Com certeza, Netflix, por favor. A gente está fazendo aqui merchan gratuito, olha só. Gratuito. É. E aí, esse filme é muito legal, assim, porque é bem feito, é curto, é bem feito e tal, Uhum. bem interessante. Que a onda chega e vai levando a galera, e aquele salve-se quem puder, e pessoas vão se matando, porque é a luta pela vida, né? Sim. Então aí é gente que mata o outro para pegar o carro do outro para poder ter mais tempo, né, para fugir, tentar fugir em segurança. É um filme Uhum. maluco, maluco assim, mas é bem interessante assim, em termos de roteiro e tal, ele é bem legal. Eu achei ele bem interessante, inclusive. E Tem uma aí, questão que me leva agora, né? ah, Tem aquele outro filme que é o Não Olhe Pra Cima, não sei se tu assistiu, não, que é um que os cientistas, aí do nada, assim, os astrônomos, eles veem que tem um asteroide gigante para colidir com a Terra, que vai colidir parece que em um ano. E aí eles começam a alertar a Casa Branca lá, no caso é nos Estados Unidos, né? Eles alertam a presidente, só que aí a equipe da presidente não dá a bola porque é ano eleitoral. Então, não, a uhum, gente não vai alarmar a população em ano eleitoral, tá doido, tal, não sei o que, não sei o que. Aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. Os cientistas ficam até como doidos da história. hum, E aí eles veem que, pô, realmente parece que o negócio vai vir, é confirmado, né? E aí eles só que começa uma campanha política pra galera, tipo, não olhe para cima, entendeu? Não olhe para cima, não vai acontecer nada. Por quê? Porque é ano eleitoral e eles não querem que as pessoas desviem o foco. Tem que me eleger, entendeu? E aí, no fim das contas, e aí isso eu tenho uma questão. Se a gente soubesse que o mundo acabasse, fosse noticiado, por exemplo, no jornal, será que todo mundo ia acreditar? Porque hoje a gente está vivendo né, essa coisa de pós-verdade. pós-verdade. Então, tem uma parcela da população que, dependendo da conjuntura política, de quem fosse que descobrisse isso, quem foi que fez a descoberta? Ah, foi aquele cientista esquerdista? Aham. Ah, tudo isso deve ser mentira, isso é coisa de esquerdista, né? Ou então o contrário, né? E quem foi que fez falou isso? Foi aquele lá, isso aí é terraplanismo, isso aí. Então, talvez as pessoas, alguém nem acreditasse, né? Muito, Também tem isso. Também né? tem isso. Né? Porque, vamos lá, né, gente? A gente está vivendo, assim, situações no mínimo, né, amigo, no mínimo questionáveis. Né? Vocês estão Sim. acompanhando aí o que está acontecendo em termos de seca. Você vê o Amazonas passando por seca. Gente, aquilo ali é Inimaginável, né? apocalíptico. Inimaginável mesmo. É apocalíptico A aquilo. gente está vivendo um período meio apocalíptico. Olha, me baixou até um sotaque agora. Tu viste? É, tô vendo. Um período. Me baixou até um O período período. aqui. Um sotaque meio santamarense. É, poema. Mas a gente é um poema. A gente está vivendo um período meio assim, meio esquisito, né? É, muito. Gente, hoje no jornal local, para você que está assistindo no YouTube e no Spotify e não sabe ainda, nós somos de Belém do Pará. E hoje eles estavam mostrando alguns lugares aqui do interior. Apareceu, se eu não estou enganada, foi Oriximiná. Gente, está secando lá. E uma coisa assustadora, a reportagem foi no local, mostrou onde era rio, erosão. Como assim? Erosão? Você fica pasmo, porque é assustador, gente, Sim. é assustador, né? Então, a gente associava, né, muito a seca ao Nordeste.
né? A gente associava muito a seca ao Nordeste. Quando você se depara hoje, né, com Amazonas sofrendo com seca, como assim? Isso é muito surreal, gente, É surreal. muito surreal. É uma coisa que era inimaginável, assim. Quem ia imaginar um negócio desse? Ninguém, né? E a gente está num período, assim, de limite. A gente está vivendo um período de limite de tolerância do clima, né? A gente está vivendo esse período. Parece que o clima tá assim, olha, eu tô quase entregando as pontas, entendeu? E aí quem vai se ferrar são vocês, né? Parece que o clima tá dizendo isso aqui pra gente. É, Porque... E o mais absurdo disso é que a gente tem já tecnologia há muito tempo, sabe? Para não precisar mais estar degradando o ambiente. Esse é um problema que a gente tem única e exclusivamente em função do nosso modo de produção, que é capitalista. Por quê? sim, Porque os donos de poços de petróleo, né, os donos que são pouquíssimas, gente, são pouquíssimas famílias, eles têm que vender todo o produto deles. Todo mundo tem que ter lucro. Os donos dos meios, eles têm que ter lucro. E aí, pô, eu vou parar de vender o meu petróleo aqui porque o planeta está se acabando? Não, até porque o planeta não vai se acabar, né? O clima que está se deteriorando e vai tornar a nossa vida um inferno. Mas eu que sou rico, a minha vida não vai ser inferno. exatamente. Entendeu? Eu tenho dinheiro, por exemplo, vai estar 60, 40 para 50 graus lá fora, eu vou ficar em casa no meu ar-condicionado ultra potente. Vou sair na rua com a minha capa de chuva, meu, sei lá, meu colete com ajuste térmico dentro. Eu vou, sabe? Ah, tem poluição lá fora, eu saio com a minha máscara com filtro de ar e vou fazer minhas compras. Isso. Ainda mais que hoje a gente tem um meta e o meta se alinha com isso, tá? Né? Sim, O metaverso lá sim. Uhum. num mundo onde o clima tá todo estragado, a gente não pode sair na rua, todo mundo viajando, andando por aí pelo virtual, né? Sim. E aí quem tem dinheiro vai usufruir. Quem não tem vai se ferrar, né? É. E a única forma da gente sair dessa é saindo dessa mentalidade de que a gente precisa é legal e é natural ter lucro a qualquer custo, sabe? Enquanto se a gente não vê uma alternativa de tentar sobreviver de forma sustentável, né? Porque dá para produzir de forma sustentável. Olha o tanto de alimento Uhum. que é jogado fora em restaurante, né? Olha, sabe, de coisas, Sim. tudo que tá na loja é vendido. Muita coisa vai para recall, né? Volta Uhum. para fábrica, volta para não sei o que e tal, não sei o que. Quantas coisas não são jogadas fora? Quanta coisa não podia ser reciclado, sabe? E petróleo mesmo, sabe? A gente precisa. Hoje a gente não precisa. Todo mundo precisa ter carro? Será que todo mundo precisa ter carro? Todo mundo andar de carro? Isso é até impossível, já pensou no mundo? Por isso que o capitalismo não pode ter igualdade, né? Porque se todo mundo puder usar carro, ninguém sai de casa, vai Uhum. ser um arrumamento eterno. Ou seja, não era para todo mundo ter carro, era para a gente ter transporte público de qualidade em que todo mundo sentisse prazer em andar de ônibus. É simples. Conforto. Uhum. Um ar-condicionado, um ônibus grande, vias grandes e tal. Pronto, todo mundo se locomovia ônibus o tempo todo, que tu não ficasse horas e horas e horas Sem esperando, socar as pessoas lá dentro. sem socar as pessoas lá dentro. Dá para fazer, sabe? E outra coisa que é uma coisa que eu acho que eu sou a pessoa mais anti-metrópole do mundo, assim. Não tem necessidade de viver 3, 4 milhões de pessoas no mesmo lugar. 5 milhões de pessoas numa cidade, assim, sabe? Uhum. Descentraliza, todo mundo ganha qualidade de vida, né? Descentraliza. É muito melhor um negócio desse. Mas, É. enquanto a nossa mentalidade
não mudar, é difícil. A gente vai viver esse problema aí. E o mundo vai continuar aí. A A humanidade é que nossa, não, e a nossa espécie, como aconteceu, né, amigo, também, a gente lembra lá da época dos dinossauros, por exemplo, né? Eles desapareceram e o mundo sim, continuou aí, o mundo pleno. voltou assim, o mundo voltou depois É, barco na caixa, assim, bem. é, Não tinha. pleno, pleno, né? E aí, né, a mesma coisa com a gente. A mesma coisa com a gente. A nossa espécie Eles sendo me extinta. provocaram, né? A diferença Isso, é essa, essa eles me que é a provocaram diferença, a né? própria extinção. Isso, essa que é a diferença. Mas em termos de permanecer, ele vai permanecer plenamente lá, bonitinho, e acabou. E acrescentando, porque os ricos, né, eles vão produzir, eles vão arranjar condições de manter o conforto deles, só que tem uma coisa, a temperatura alterando muito, vai começar alguns solos ficarem escassos, entendeu? Alguns lugares que dava para plantar talvez não dê mais, né? A própria água, a questão da água vai ficando mais difícil, né? E aí com isso vem o quê? Disputas territoriais, guerra, um bocado de coisa. Uma coisa vai levando a outra, né? E aí, qual é a possibilidade de uma tensão provocada pelas mudanças climáticas desembocar numa coisa nuclear, por exemplo, que é pior, né? Um bando de país lutando por recurso, um país, sei lá, que não tem água direito, mas tem arma. O que ele vai fazer? Sim. Vai tocar o terror, sem sombra de dúvida. Quando um desses países, assim, bélicos, mais bélicos, eles se verem sem recurso natural, básico, assim, tipo água, tipo solo fértil, eles vão para cima. Com certeza. E aí isso é tudo coisa que poderia ter sido evitada, não sabe? E é coisa que não é de agora. Todo mundo tá falando disso, olha, faz uns 40 anos. E aí a gente lembra muito mesmo a questão do filme do Não Olhe para Cima. É os cientistas falando, só que no caso lá no filme é em um ano que se passa mais ou menos, eles falando que olha, meteoro, olha, meteoro vai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. No caso, o nosso meteoro é o aquecimento global, as mudanças climáticas, que os cientistas estão avisando faz uns 40 anos já. E, gente, tá assim, terrivelmente quente, Tá. viu? Aqui, por exemplo, nós somos da região norte, Belém do Pará, que é quente e úmido, né? Tem esse clima quente e úmido. A nossa Tô vendo sorte só aqui, ó. A é, umidade na cara, a oleosidade é, na cara da pessoa. e somos pessoas amanteigadas constantemente aqui, né, amigo? Amanteigadas. Ah, E para vocês terem uma ideia, nesse momento, tá? Noite, gente, já é noite. E tá marcando 31 graus. aqui tá 32. Aqui tá mais quente do que aí. Um grauzinho. Agora pensem nisso, gente. Como 32 à noite. Nem em deserto isso acontece. Em deserto, à noite é frio, pelo menos. isso, Aqui, as temperaturas caem as drasticamente. temperaturas caem, é. Aqui não. Aqui de noite, 32 graus. É, é terrível, gente. É um sol assim caudaloso. É muito, muito insuportável. Então, é aquilo, é a conta que a gente está pagando já, né? E assim, a gente paga por tabela, porque a gente não provoca, Uhum, né? Mas a conta sim. chega para todo mundo, né? E como um amigo colocou, né, anteriormente, que os ricos, né, que são os que promovem todo esse caos, né, eles vão ficar plenos, maravilhosamente ali, Sim. né? Vão ter acesso a tecnologias de refrigeramento, de refrigeração, vai ficar tudo bem para eles, né? Vão ficar ali sempre num clima confortável, porque dentro de casa central de ar, amigo. Uhum. A casa inteira climatizada.
né, em clima de montanha, dentro de casa. Quando sai, pega o carro, coloca o ar-condicionado do carro numa temperatura baixíssima, né? Chega na empresa, a temperatura baixíssima dentro da empresa. Então, assim, eles não vão sofrer em nenhum momento com essa variação climática. Não vai. Uhum. Né? Porque eles sempre vão ter ali os benefícios, como o amigo falou, e nós é que vamos pagar por isso. Nós é que vamos pagar. Por exemplo, nós somos aqui de Belém, e Belém, ela ainda não é tão verticalizada assim, como, por exemplo, a cidade de São Paulo. Né? Se você está ouvindo e é de São Paulo, vocês sabem, né, o quanto que São Paulo é vertical. Né? Eu já estive em São Paulo em período de verão e a gente se sente mal, inclusive. Porque vento não bate, né? Porque não Não tem bate como. vento. Não Tem tem como. como, gente. E é aquela situação que você fica se sentindo mal, a pressão cai porque o calor é muito alto, muito Forma alto. as ilhas de calor, né? Que é que chamam. Isso. E é impressionante. É impressionante. E aqui em Belém, comparado a São Paulo, Belém não está verticalizada no nível de São Paulo ainda. Né? Apesar de que qualquer área pequena, as construtoras vão lá agora, né, amigo? Compram aquela fila de casas, derruba tudo e constrói prédio. Apesar de que está indo para esse rumo. Uhum. Né? Bastou uma casa ser vendida num lugar legal, construtora vem, chega, compra as demais, derruba tudo e constrói prédio, o que é uma situação terrível, porque isso também impacta muito. Então, nós aqui temos a questão das mangueiras, nós temos muitas mangueiras pela rua. Né? Se você não conhece Belém, você dá um Google que você vê isso. Né? Então, aqui a arborização ela é razoável. Mas aqui, isso, no centro, mas aqui nós estamos tendo um problema seríssimo, seríssimo, de descarte de lixo. A cidade ela está muito suja. Muito suja. Aqui perto de onde eu moro tem uma praça. A Praça Brasil, amigo. Uhum. E, gente, é uma praça que é muito bonita, sim. Ela é muito bonita. Só que é uma praça que ela está se acabando. Eu fui recentemente, agora final do mês passado, aliás, na quinzena do mês, eu dei uma saída, passei por lá a pé. Gente, eu tomei um susto quando eu vi a quantidade de lixo espalhado na praça toda. Toda, amigo, uma coisa assustadora. Montanhas de lixo. Lixo empilhado que eu, acredite se quiser, tem um sinal bem na esquina. Quando você sai daqui, de onde eu estou morando, e você vai em direção a essa praça, tem um sinal. Eu tive que pular o lixo para poder passar. Caramba. Só para vocês terem assim uma ideia, porque não tinha onde. O lixo, a quantidade de lixo, trancou a passagem. Aí vocês imaginam, né, os transeuntes tendo que pular por cima do lixo. Eu fui olhando, né, porque eu fui caminhando, passei, dei esse pulo por cima do lixo, uma coisa surreal. Uhum. Fui caminhando pela praça, a praça é enorme, essa praça. Aí eu fui caminhando, atravessei assim a praça na diagonal para poder pegar a outra rua. E lixo, amigo, lixo, montanhas de lixo espalhadas assim. Na praça toda, e um fedor insuportável. Insuportável. E hoje, e ontem, no jornal local, foi mostrado isso, essa situação do descarte do lixo
que está ficando cada dia mais séria aqui. Então, você que vem em Belém e você fica, de repente, com essa impressão equivocada da cidade, gente, é realmente muito triste isso. Nós, como moradores daqui, inclusive, a gente sente isso também. A gente sente porque é como a âncora do jornal local estava falando ontem. Belém é uma cidade muito bonita, mas que está agonizando no mar de lixo. Ela pegou uma repórter, a âncora pegou uma repórter e pediu para que ela percorresse vários lugares, desde do centro, que seria, para você que está ouvindo e não é de Belém, a zona sul de Belém, até a área periférica. Gente, é uma coisa surreal. É assustador. É assustador quando você vê, né, os lugares que são ditos como os nobres, bairros nobres e etc. Gente, não tem essa distinção aqui. Isso está uma coisa muito séria e muito grave. Muito séria e muito grave. Isso que aconteceu aqui na Praça Brasil, gente, é uma coisa impressionante. Porque não dá para acreditar. E é um fedor, e nós estamos tendo problemas aqui com isso. Você que não é daqui está ouvindo, porque o descarte, o ponto, né, do descarte do lixo, houve aquele problema, né, amigo? Que ele estava sendo descartado, o lixo, né, estava sendo descartado num lugar. Porém, isso estava trazendo prejuízo para a população. Sim. Então, doenças inúmeras por conta de chorume e etc., né? Estava trazendo muita doença para a população fez vários manifestos até que o lixão fechou. Só que o novo local, né? Isso está ainda em suspense. Uhum. Assim, não se sabe. Então, um dos problemas pelos quais se deve, né, essa questão desse descarte tá totalmente louco, é esse. E é uma coisa, gente, que tá muito sério isso aqui. Tá muito séria. Muito séria. Hoje e ontem, no Jornal Amigo, é uma coisa que a gente não consegue acreditar. Aqui, nós temos muitos canais. Nós temos muitos canais que cortam várias ruas. E o descarte nos canais, assim, tá medonho, né? As pessoas que antes jogando, já tinham essa cultura, porque dizer que isso é cultural é até constrangedor, né? Porque não é brincadeira. Ah, o descarte de lixo dessa forma é cultural. Cultural? Que triste, né? Isso é triste. Uma cultura que é lamentável, né? De certa forma. Totalmente. Mas também é uma das consequências do poder público, né? Porque às vezes a pessoa que descarta no canal é porque às vezes o não é coletado lá na casa dela, onde ela mora e tal, e ela deixa em outro lugar, né? Aí vai. É uma consequência, gente. É uma série de coisas elencadas que geram nesse caos. Então, gente, tudo isso contribui muito, muito para toda essa situação que a gente vive. E Belém vai ser a sede da COP30. E uma coisa que eu fico pensando muito em relação a isso. Sim, tem que esses caos, problemas eles têm que ser resolvidos até lá. Esse caos, gente, isso vai ser vexatório. Porque se nós não fôssemos daqui, fôssemos turistas, certamente nós sairíamos com uma péssima impressão. Cidade suja, que cidade fedida, né? Que cidade maltratada. E, gente, não é assim. Não é. É como o amigo falou, é uma série de coisas que levam a isso. É uma série de coisas que levam a isso.
né? Então, muitas coisas precisam ser analisadas. Muitas, Sim. muitas, muitas, muitas. Né? E aí, voltando para o ponto inicial, que era o fim do mundo, que A isso gente não foi uma. teve um momento de. Não foi? Eu fiquei na Não, dúvida. eu ia Eu falar fiquei que na a dúvida. gente teve um momento de digressão. Não, não teve um Fiquei na momento de dúvida. digressão, porque, tipo assim, um assunto foi dando Sim. gancho para o outro. Então a gente não teve aquela divergência assim total. Tipo, a gente está falando do fim do mundo e de repente, sei lá, a gente começa a falar do jogo de futebol que vai ter daqui a pouco. Aí Uhum. digrediu total, assim. Não. A gente se manteve na linha, a gente seguiu uma linha de raciocínio. Isso não foi um momento de digressão, viu, gente? Porque um assunto está ligado no outro, né? Até É. porque a questão do clima, ela impacta, né? Sim, descarte No, de lixo é do lixo, é tudo uma junto, correlação. tá tudo É, correlacionado, né? Então impacta no meio ambiente, a gente sofre as consequências e o mundo acaba. É isso que, sim, trocando em miúdos, é essa que é a linha de raciocínio, né, amigo? Essa sim, que é a com linha. certeza. E aí, voltando à pergunta inicial, né, que era o que você faria se o mundo acabasse amanhã, que o amigo disse que. Qual foi a resposta, amigo? O amigo falou que ele ficaria ouvindo música, não foi, amigo? É, ficaria com os próximos, com os amigos, com os, né, os familiares que estivessem. Bora, né, aproveitar o tempo que a gente tem, Se o mundo né? acabasse amanhã, a gente faria uma edição especial aqui do Pode Falar. O mundo vai acabar Tem, tem- amanhã. tem que ser uma live, Tinha que fazer ser uma uma live, live. uma Tinha livezona, que ser assim. uma live. Era. Porque aí a gente ia ter que se despedir, né, amigo? A Sim, gente ia ter que se despedir. A gente ia ter que se despedir, né? Porque não ia dar tempo do amigo vir para cá, de eu ir lá com o amigo. Não ia dar tempo, a gente tinha que é, fazer. se fosse Acho que não 20, se daria. bem que não ia dar pelo caos, né? Isso, Porque não ia dar. todo mundo ia estar se Isso, deslocando, assim. Ia ser isso caótico total. Além do que eu acho que ia ser perigoso também. Ia ser perigoso também, né? Aquele também. clima de, aquele clima de apocalipse zumbi, aquele clima do filme A Estrada. Quem já viu esse Uhum. filme sabe. Que é um filme caótico, assim, bem caótico. Que é pós-apocalíptico, né? Uh, Hum. a terra, o solo tá todo infértil, não tem mais comida. É um pai e um filho que andam assim pela estrada, sabe? E eles têm medo de encontrar qualquer outra pessoa no filme. A maior parte do filme é eles sozinhos, andando mesmo, assim, sobrevivendo. Porque quando eles encontram qualquer outra pessoa, além deles dois, é um perigo. Aí o pai, ele sempre anda com uma arma que tem só uma bala. Que é para ele, se eles virem outra pessoa, ele vai e mata o filho. Para ele não ser pego pelas pessoas, porque as pessoas vão fazer pior com ele. Uhum. É um filme bem assim, pesado. Mas falando também dessa coisa pós-apocalíptica, eu acho que a gente está num período de transição. Além da questão climática, né, a gente está num período crítico para a questão climática, com certeza, assim, num período, né, que é quase assim de reversibilidade mesmo da coisa, que a gente já está vivendo sentido na pele, tudo que está acontecendo. Num lugar chovendo muito, no outro chovendo nada, né? Sim. Mas a questão geopolítica também, a gente está vivendo uma transição, Ah, terrível. uma mudança de polo de poder assim, parecido com o que foi os anos de 89 para 90, sabe? E da União Soviética, acabou a Guerra Fria, aí nova ordem mundial, né? Aí Agora a eu gente acho está que a gente vivendo. vai entrar num momento de agressão, né? Pode ser. Porque daí Aí, pode vir o fim do mundo também, né? puxa, Vinita? Será? Puxa, eu acho que é agora ou nunca. Momento de digressão. E antes É, do amigo dar aqui a continuidade do que ele estava falando, agora você que está no YouTube também está podendo conferir a vinhetinha do momento de digressão, que antes só era o privilégio da galera lá do Spotify.
Então, você que está no YouTube e no Spotify agora, vocês também podem conferir aí a vinhetinha do Momento de Digressão, que é essa, gente, que toca lá no Spotify, que sempre tocou, né, amigo? Então, ele vai agora dar aqui a continuidade no que ele estava falando. Agora o pessoal do YouTube que antes o pessoal do Spotify era meio que privilegiado, né? Eles tinham uma. Na verdade, cada um tinha o seu era, né? Porque o pessoal tinha a vinheta e alguns efeitos. No YouTube eles tinham as nossas belas. Uhum. Pois é. Agora o pessoal do YouTube tá mais privilegiado, porque eles têm tudo, né? Agora o combo ficou completo, né? Agora ficou completo. Mas, voltando lá para a questão, né? Tá vivendo um período mesmo meio assim, né? Porque durante muito tempo a gente viveu esse período de. Porque depois, eram duas potências, né? Estados Unidos e União Soviética. Né? E essas eram dois polos de influência, assim, igualados praticamente, assim, e que disputavam. Depois que a União Soviética caiu, os Estados Unidos tomou total essa hegemonia, né? E a nossa geração, a geração Y, é a geração que cresceu dentro dessa hegemonia, né? Tudo que a gente consumiu, assim, sempre foi muito americanizado. Os filmes dos anos 90 todos, assim, eles eram bem nesse feitio e tal. A própria música começou uma invasão, uma entrada mais forte, assim, né? E essa hegemonia se estendeu economicamente, né? Os Estados Unidos, assim, dominando mesmo, assim. Os Estados Unidos dizia, era. Tal. Hoje a coisa tá um pouquinho diferente, né? A China vindo como uma forte concorrente econômica, né? A Índia também sendo um país, assim, que tem ameaçado. E essa hegemonia, ela tá meio bambeando, né? Tá uma coisa, assim, um clima diferente. Nova ordem mundial? Nova ordem a gente já tá, né? A gente agora tá caminhando para uma nova ordem, eu acho, assim. O BRICS vindo como, porque era Estados Unidos, União Soviética, União Europeia, né? Aqui e tal, duas hegemonias, assim, que era uma, na verdade, né? Porque era tudo alinhado para um lado. Aí agora a gente tem o BRICS, que não tá se alinhando, tá seguindo as próprias agendas, assim. E é um bloco grande que tem muitos produtores de petróleo. Ou seja, tem grandes produtores de petróleo, tem algumas potências bélicas também, né? E aí está muito se discutindo isso de deixar de usar o dólar como moeda para tudo. E aí é esse ponto maravilhoso, né? É muito interessante, porque os Estados Unidos, sendo a potência cuja moeda é usada para tudo, né? Isso significa que eles praticamente sancionam quem eles querem, eles sabem. Isso dá um poder de influência geopolítica enorme. Assim. Mas agora, se um grupo grande como o BRICS começa a não utilizar mais dólar, aí meio que os Estados Unidos meio que perde todo aquele poder de sancionar. Né? E a gente está vivendo essa guerra, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a Rússia, que produz gás natural para a Europa. Sem o gás natural, a Europa passa frio, e a gente está no final do ano, é frio, né? Mas, então, os Estados Unidos, por exemplo, fez até um acordo histórico agora com a Venezuela. Tirou a sanção da Venezuela para permitir a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo, né, do mundo, e a Venezuela comercializar com eles, coisa que eles não estavam sob sanção há muito tempo. Né? Então, para eles estarem fazendo coisas assim, fora do comum, é porque realmente a coisa está fora de aquele eixo de domínio, aquele eixo de estabilidade que estava antes, já não está mais tão assim. Parece que a balança está se revoltando, né? E tá um clima meio assim de uma bomba, de uma coisa perigosa, né? Também. São guerras em vários lugares, essa guerra agora de Israel. Ai, também. Gente, essa guerra de Israel com a Palestina, meu Deus, gente, que situação, olha.
E, É e, muito grave isso. e o Iêmen agora, né? O Iêmen deu declarações assim no sentido de entrar também, né, no conflito. E se entrar, aí o negócio fica mais embolado mesmo, fica mais Uhum, difícil, porque enquanto na Israel e Palestina, depende muito assim digamos, da boa vontade de sentar e negociar termos e tal. Agora, se envolver outros países, aí o negócio pode degringolar, assim. Não acredito que chegue eu acho que é o fim do mundo. Ah, gente, estamos saindo. Tá bom, estamos saindo, eu acho. agora Do, sai da digressão, viu, saindo da gente? digressão. Estamos Aí saindo do momento. fecha o parêntese e volta pro tema. Estamos saindo do momento. Porque eu acho que dos fins do mundos possíveis, o menos provável é aquele que a humanidade mais temeu nos últimos anos, das últimas décadas, que é o apocalipse nuclear. Acho que Ah, tá. acho que é menos provável porque a pessoa tem que ser muito louca para fazer. E eu acho que ninguém é tanto assim, sabe? Ninguém é tanto. Porque não tem volta. É um negócio que não tem volta mesmo e eu acho que não tem vencedor. Não vai ter vencedor nessa história. Né? Porque na época, lá nos anos 80, acho que foi o Carl Sagan que disse que tinha bombas nucleares suficientes para destruir o mundo. Naquela época já tinha bombas para destruir o mundo dezenas de vezes. Sabe? Eram umas 150 mil bombas nucleares assim que tinha. Então era muito. E essas bombas estão por aí, né? Só que a diferença é que antigamente só 2 países tinham, 2 blocos tinham. Hoje tem vários países que têm. Né? Mas ninguém é tão louco assim, eu acho, de apertar o botão. Disso tudo, né, dessa guerra toda, isso se espalhar a nível mundial, né? Cada um tomar o seu partido. As dores, né? Isso, vou tomar partido desse lado, vou tomar partido daquele lado ali, né? E aí isso corre risco, né? Isso é uma de terceira acontecer. guerra, né? Isso, com certeza. Eu acho que falta pouco para isso, inclusive. Falta muito pouco. É porque é um estupim, né? Por exemplo, da Primeira Guerra, o estupim eles estavam num clima de tensão louca também na Primeira Guerra, assim, antes de estourar. Eles estavam naquele negócio de uma paz armada, sabe? Uhum. Paz, mas todo mundo se armando, sabe? E aí foi a morte de um duque, do arquiduque lá, do Francisco Ferdinando. A morte desse cara o assassinato dele acionou todas as alianças de todos os países. E aí todo mundo entrou em guerra, né? Por exemplo, Sim. hoje, se o Iêmen entrar na guerra com Israel, o Iêmen entra apoiado pelo Irã, né? E aí, por exemplo, vai que os Estados Unidos não gosta da ideia e manda, né? E aí, sei lá, se a Rússia não gosta dos Estados Unidos atacando o Irã e manda também, e aí se a Rússia entrar, a China entra junto, e aí... Entra. Aí tem Coreia do Norte. Né? E, gente, para isso acontecer, todas as vezes que eu leio ou vejo alguma coisa sobre essa guerra na Palestina, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, gente. É que uma terceira guerra mundial está muito perto. A possibilidade existe. A gente só espera que não aconteça. Que não aconteça. Porque hoje o poder bélico de todas essas nações é muito alto. Não, e hoje é guerra de drone, né? Hoje é guerra de drones. Assim, eles estão mandando soldados assim praticamente porque querem. Porque a guerra de drone tem muita tecnologia, assim. Os mísseis hoje chegam de um lugar para o outro em 5 minutos, assim, tipo, sei lá, Rússia para França. O teste que a Rússia fez agora, nuclear, era um teste massivo. Eles fizeram isso meio como uma demonstração mesmo de força. Olha,
querendo dizer isso, olha, não se façam de doido com a gente, que a gente é doido e E que a meio, gente não pode esquecer né? que a Ucrânia e a Rússia estão lá ainda, não acabou. Estão lá, estão lá, O estão lá. foco mudou em termos de mídia, Sim, mas continua lá o duelo entre eles, entre sim. esses dois povos. Então, gente, é muito sério, né? E a gente sabe, né, que o grupo, né, a gente não pode falar certas palavrinhas porque o YouTube ele derruba, né? Mas aquele grupo que está, né, em Gaza, esse grupo ele não reconhece Israel. Esse grupo ele não reconhece. Sim. Então, o que faz com que a gente entenda que isso vai perdurar? Porque eles Não, não reconhecem. Eles não reconhecem, eles não vão reconhecer, né? Israel, por sua vez, também não vai ceder de forma nenhuma, sim. né? O que eles fizeram agora, recentemente, alguns dias atrás, né, com os refugiados, né? Foi terrível, gente. É o que eles estão fazendo, eles estão Né? bombardeando direto, né? O bombardeio está sendo direto, assim. E E aí foi justificado, não sei se tu 400 viste, civil amigo. para um, É, tipo, tinha um cara do grupo lá, aí tu mata 400 pessoas pra ser, sim, né? O que tá acontecendo nem é uma guerra, né? Eu acho que eu nem usaria essa palavra, porque guerra é dois exércitos, guerra é a Ucrânia contra a Rússia lá. sim, Eu não tô vendo o exército, eu tô vendo o bombardeio, né? De um lado pro outro. sim. E foi justificado, né? O cara, né, de Israel foi, né, na CNN de lá falando. Ele disse que foi isso mesmo que eles fizeram lá com os refugiados, porque eles deram um prazo para eles. Porra. E aí o cara que estava entrevistando ele ficou até sem ação quando ele deu essa resposta, sabe? Porque ele, na maior calma, ele disse que não, isso aí foi um prazo dado. E o prazo não foi cumprido. Eles não quiseram sair. Não quiseram sair, gente. Eles iam para onde? Como, né? Como não quiseram sair? Eles iam para onde? Então é muito doloroso isso tudo que está acontecendo. É muito doloroso, né? E o mundo está doente. Sim. A gente vê... Se acirra um clima que, olha, eu vi foi onde? Em alguns lugares do mundo já está tendo, por exemplo, marcaram a casa de alguns judeus com a estrela. Isso, assim, e vai se alastrar. Os dois lados, assim, eles se recrudescem, se radicalizam, né? Isso é muito perigoso. É assim, muito perigoso, porque está acontecendo isso, porque isso vai se alastrar, inclusive. A gente já teve caso de intolerância nos Estados Unidos, né? A gente já teve. A gente teve casos de intolerância no aeroporto recentemente, que vinha trazendo isso. Já teve também. Então, é generalizada, sabe? Toda essa situação caótica, ela está generalizada já. Não tem mais para onde correr. Então, tudo isso, gente, leva o mundo para um possível colapso. Muito provavelmente. Sim. Muito provavelmente. O que eu espero é que se a gente viver um colapso mesmo, que o sistema que venha depois seja um pouquinho melhor. Que pelo menos as ideias ruins enquanto sociedade que a gente tem, essas ideias não sustentáveis, elas caiam junto com o sistema. Pelo menos isso. E que a gente construa ideias melhores, assim. Mas né? Mas tu achas, amigo, que essa altura do campeonato... Eu vou puxar aqui o momento de digressão de novo, porque isso aqui é uma digressão. Isso aqui é uma digressão agora. Momento digressão. A pergunta que eu ia fazer aqui para o meu amigo era o seguinte,
tá? Se ele atualmente, dentro dessa conjuntura caótica, ele ainda acredita que depois de um caos generalizado mundialmente, alguma coisa de boa pudesse brotar. Brota, acho que sim. Acho que sim, porque quando a gente Tu não achas, vai amigo, que no poderia fundo ser do um poço, efeito reverso? acho que sim, é possível também. É possível também. Depende de quem sai vencedor. Depende muito de quem, dos vencedores. As consequências de qualquer embate depende de quem sai um pouquinho vitorioso, seja na narrativa, seja nas vias de fato, materiais da coisa. Dependendo de quem sair vencedor, pode ser que saia algum aprendizado, assim, sabe? Acho que pode sair. Assim como, né, da Segunda Guerra, a gente saiu com algumas coisas, alguns aprendizados aí, né? Eu já sou mais pessimista, gente. Eu já sou mais pessimista porque eu acho que na conjuntura que a gente vive, né, que, gente, tá faltando humanidade para tudo. Sim. Quando você se depara com essa situação da Palestina, meu Deus, gente, os civis não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É desesperador você ver aquela mãe. Eu vi uma mãe no jornal há uma semana atrás e ela com os 6 filhinhos, assim, sabe, ao redor dela. E eram filhinhos porque eram pequenininhos. Era uma escadinha. Eu acho que ia de 3 a 6, de 3 a 8 no máximo. Né? E eles agarrados, assim, né, na burca dela, né? E assustados, com os olhinhos assim, espantados, né? E ela falando o quanto que ela temia pela vida dela, pela vida deles, não só pelo bombardeio, mas também pela doença. Porque o lugar onde eles estavam, e só me veio ela na cabeça, inclusive, tá, amigo? Quando eu soube da notícia que tinha acontecido esse bombardeio, onde esses refugiados estavam, eu disse, caraca, aquela mãe com aqueles 6 filhos. Uhum. Eu disse, meu Deus do céu. Porque, tipo, eles apareceram semana passada, gente. Sim. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu disse, gente, aquela mãe com aqueles 6 filhos. E eles agarrados nela, assim, nas pernas dela, assim, agarrando ela com força, sabe? Então, gente, o que é isso? Sabe? Chamando para essas pessoas de animais, como assim? O que é isso? Então, por isso é que eu fico pessimista. Uhum. Porque ver, sabe, isso tudo que está acontecendo não me permite, assim, acreditar que talvez depois de uma situação de catástrofe extrema, uma reversão, assim, pudesse vir a acontecer. Eu acho que até haveria, mas seria para pior. Seria para fomentar o pior, sabe? Porque é muito sério isso, gente. É muito sério. Sim. Ver que eles estão sendo submetidos a cirurgias sem anestesia, porque não tem como. Acabou os suprimentos médicos. Acabou. Não tem mais. E os médicos estão tendo que fazer cirurgias a sangue frio. Então, gente, sabe como? Como? É o Papa que vai e faz um comentário, não sei se tu viste isso, amigo. Ele colocou numa rede social vizinha pedindo paz. Paz e tal, papapá. Gente, acabaram com o Papa. Tiraram o print. Não é, quem erra, quem tá errado é quem pede paz, né? Certo? Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Aí fizeram até um pequeno meme, assim, que colocaram, era esse tipo de recepção que Cristo teria se ele voltasse hoje. Ah, com certeza. Com certeza. Gente, tá tudo, sabe assim, tá tudo virado. Eu dizer pra ele assim, isso aí já quer lacrar. Ó, já quer causar.
quer causar, quer pagar de bonzão, de santinho, tá. E eu queria dizer, era isso. Com certeza. Era isso, gente. Era isso. Olha o comunista lá. É, Esse comunista pra cá, era isso mesmo. sabe? É. Porque não tem como. Só que o que me faz pensar, Ah, pode, assim, depois do pior, pode haver uma melhora. A primeira noção de que depois que a gente está no fundo do poço, só dá para subir, né? Acho que chega aquele momento que as pessoas chegam naquele limite e fica assim, não, acho que aqui não dá não. Aqui não dá para ser. Que nem quando estouraram as duas bombas. Os Estados Unidos jogou as duas bombas, o mundo todo se olhou e disse, não dá. Por aí não dá para ser. E aí por isso que viveu-se a Guerra Fria, né? 50 anos de deles se encarando assim, olha, eu vou jogar, eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, e ninguém jogava nada. Por quê? Porque todo mundo sabia que não dá, por ali não dá. Que nem que perguntaram, parece que foi pro Einstein, perguntaram, né, como é que ia ser a terceira guerra mundial. Falhou aí, o meu som foi? foi. Foi. Perguntaram para ele como é que a imagem falhou. Como é que ia ser a terceira guerra mundial, aí disse, olha, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com pau e pedra e machado, e foi-se. Porque não vai sobrar nada, não vai sobrar porra nenhuma. Se tiver uma guerra nuclear, sabe? Isso Onde eu vi. pegar, o teste que a Rússia fez era teste assim de lançamento que arrasa país. Arrasa o país, assim. Tipo, era um míssil que lança várias ogivas de uma vez, assim. Ogivas nucleares. Então, se for nesse nível aí, não tem sobra nada, não. Isso eu li uma vez na revista super interessante. Muito tempo já isso, já tem uns 3, 4 anos que eu li isso, que eles faziam essa hipótese. Uhum. Se houvesse uma terceira guerra mundial hoje, isso há 3 anos atrás, gente, ou seja, 2020, né? O que aconteceria, né? E aí eles fizeram várias entrevistas com vários cientistas e todos foram categóricos. Se houvesse uma guerra nuclear hoje, o mundo estaria arrasado, não haveria um sobrevivente. Sim. Isso em qualquer lugar do planeta não ia ter vida mais. Não ia sobreviver ninguém. E se sobrevivesse, né? Caso, sei lá, a guerra ficasse mais para a Europa, a guerra ficasse mais para uns lugares, né? Assim, Europa e Estados Unidos, o eixo norte e o eixo sul não fosse bombardeado, por exemplo, aqui a gente, na América do Sul, ainda assim ia ter outra guerra porque ia ter refugiados. Sim. Né? E aí iam tudo ter que se deslocar para algum lugar. E nem todo país vai querer aquele bando de refugiado vindo para o seu país, entendeu? Ainda mais se viessem com uma pose de colonizador, assim. Uhum. Né? E aí era mais problema ainda. Nossa, e fora que a pessoa, metade do planeta radioativo. Acabou a vida, né? Acabou. Bom, se a gente for pensar que a maior parte dos grãos do planeta vem da Ucrânia. Uhum. Pensou uma guerra nuclear na Ucrânia. E aí? Fome no mundo todo. Caos total. Então, na época que eu li, eles falavam isso. E assim, categoricamente, não há possibilidade. Não há possibilidade. Ninguém sobreviveria. A vida na Terra seria escassa, a terra seria escassa, o solo seria escasso, né? Ia deixar. A existência ia acabar. Sim. Porque hoje, gente, o potencial, como a gente estava falando, né, amigo? O potencial bélico hoje é muito alto. É muito alto. Um negócio assim. Não tem como. Não tem, gente. É terrível. É terrível isso. Hoje eles fazem armas assim, tipo, armas para nunca usar. Porque se usar. Então, é assustador. É assustador.
Então, por tudo isso, né? E quando você pensa, né? Poxa vida, para que, gente? Né? Essa disputa por terra sempre existiu, né? Desde que Uhum, o mundo é mundo, e é uma coisa sim. que não tem cabimento, gente. No final das contas, não tem. Trocando em miúdos, para que essa disputa eterna pelo poder? Quem tem mais? Porque eu quero colonizar um lugar tal, porque eu quero aquele país sendo usado por mim, eu não quero que ele seja independente, né? Eu quero que ele fique me servindo. Sim. Gente, para quê? Para que isso? Sabe? Então, Se no fim por... das contas dava para ser sustentável, dava para ser parceiro, dava para ser, sabe? dá Dá. sim, dá. Quando a Mas aí a gente gente volta pro imagina, problema, né? A noção do lucro sem sim, limite. Tem que ter sem lucro, tem que limite. expandir. Gente, é só a PIB gente tem que imaginar crescer. a gente imagina o seguinte, a riqueza mundial, natural, é muito, muito grande. Todo mundo poderia sair lucrando. A questão das desigualdades sociais não eram para existir. Sim, Quando a você desigualdade imagina, social não é natural, né? não é Fabricada. natural. Pelo amor de Deus, porque era para todo mundo viver bem, tranquilamente. Não era para ter fome. Fome? Isso me Como? lembra do livro do George Orwell, o 1984, que é um Ah, filme, né? Ele foi escrito em 45, mas aí ele se passa em 84. E aí, lá nesse mundo, nesse período, né, nesse mundo lá, só tem 3 grandes países enormes, que é a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. São 3 países enormes, assim, que são blocos, são 3 países continentes, né? É como se, né, a Europa e a Ásia se fundissem num, aí a América com a Austrália se fundisse em outro e tal. E os 3 países vivem em guerra permanente. Permanente, guerra permanente, o tempo todo. Por quê? Porque é como se em dado período da história, lá, e foi lá no século XX mesmo bom, a gente consegue produzir comida para alimentar o mundo todo, a gente consegue produzir coisas, produtos para vestir, calçar o mundo todo, tudo, 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 tudo. Então, um jeito de a gente conseguir continuar, sei lá, lucrando e tal, não sei o quê, guerra permanente. A guerra permanente faz com que a gente gaste, consiga gastar. Porque numa guerra permanente entre 3 estados tão gigantes, tão gigantescos, onde só existiria 3 estados, 3 países no mundo, é impossível um país conquistar o outro, porque é muito grande, né? E aí eles ficavam nisso. E aí também, como tá em guerra permanente, tu nunca perde poder também. Por quê? Porque é um país que tá em guerra sempre, meio que a população une, né? Um país em guerra. uhum. Isso permanentemente. E aí mantém-se uma ditadura eterna de guerra permanente. Uma loucura, assim. E a gente aqui. Bom, o capitalismo encontrou uma maneira mais sutil de fugir. Não precisou de nada disso, né? É só conquistar a mente das pessoas. Né? Só conquistar a mente das pessoas e dizer e ensinar para elas que elas E, precisam consumir, que a felicidade delas só vai vir via consumo, e tem um né? detalhe, né? Que as pessoas se esquecem. É que o capitalismo ele existe, mas ele não é tá para todo mundo, não. O capitalismo está ali, tal, bonitinho, mas você quer ser capitalista, mas o próprio capitalismo É, não lhe permite ser capitalista, não, entendeu? Não não. permite. Não permite, gente. Você quer ser capitalista, mas o capitalismo não te permite, Uhum. né? Então é Ser terrível isso. proletário, assim. Nós, Isso, os mortais, somos proletários. E não importa isso. quanto ganha. Tu tem contra-cheque, tu pode ficar desempregado, então tu é proletário também. É, gente. Então, quando a gente analisa essa questão no mundo,
como um todo, você pensar fome, como eu falava há pouco. Como assim fome? Não tem justificativa, né? É surreal a gente pensar que no mundo que a gente vive, com a tecnologia que se tem, Isso, pô, os caras conseguem, ó, em Israel, os caras conseguem irrigar um deserto, sabe? sim, E aí tu pensar que tem fome, sabe? como? Guerra pra quê? Sabe? Umas coisas assim que realmente É a gente terrível, fica sem gente. entender, né? A Porque lógica humana, justificativa é. uhum, a É a lógica ganância. humana não tem, não tem sentido. A lógica humana não tem lógica. Porque, como assim? Né? Um país não reconheceu o outro. E aí? Que história é essa, gente? E quem tá no meio morrer, que não tem nada a Sim. ver com a história. Né? Então, é terrível isso. Terrível. E isso tudo, aí fecha o momento de digressão. O momento de digressão. E Esse foi aí, o primeiro que a gente teve 2 momentos de digressão, né? o Primeiro primeiro episódio que a episódio? gente... né? Teve 2, não foi? Não, já teve outro, amigo. Com dois Teve 2 momentos? também? É, Teve. teve? Eu acho que esse é o Ah, segundo que teve 2 momentos de digressão. digressão. É. E agora vocês estão aí, né? Aí fecha o parêntese do momento de digressão e agora vocês estão podendo conferir aí como é a vinhetinha do momento de digressão, como eu falei ainda agora para vocês, né? Que agora você que está aí no YouTube está podendo conferir, não só quem está no Spotify. A única coisa que você que está no YouTube não confere, que aí não tem como, só mesmo quem está no Spotify, é o intervalo. Tem um intervalo que rola lá no Spotify. E aqui você não confere. Um intervalo bem legalzinho que rola lá. Mas isso é só para a galera que está ouvindo pelo Spotify. Você que está no Show do YouTube. intervalo. O show do intervalo é só lá no Spotify. Aqui no YouTube, porque o contexto é outro, né, gente? Então, são processos de edição diferentes e tal. Cada um pede um tipo de edição. Mas trazer o momento de digressão para cá foi muito legal, né, amigo? Sim, Foi muito muito bom ter essa legal marcação aqui também. ter essa marcação, principalmente quando a gente estiver com convidados aqui, né? Que a gente está na expectativa, já tem um convidado na agulha, convidado muito legal, que vocês nem imaginam quem seja. A gente só está esperando ele marcar um dia. Só está esperando ele marcar um dia. Eu acho, se tudo der certo, que até o final do ano ele está aqui. Um belo Tá dia pintando vocês por vão aqui. tá pintando por aqui. Vocês vão se deparar aí com a thumb, com a foto deles, vocês vão saber quem é. É uma pessoa famosa, tá? Quando ele chegar, Famosíssima. ele vai ser muito bem-vindo. Muito. Muito. Ele vai ser muito bem-vindo. Demais, demais. Até porque o cara é incrível. E é um cara muito conhecido. Muito conhecido. Um cara que não tem papas na língua. Esse fala mesmo, Esse inclusive. fala mesmo, hein? Olha que não vai ter. Esse não vai Se ter segure, filtro não não. com ele. O Bira já falou muito em mesmo. Esse, então, nem sei, né, amigo? Esse eu nem sei. Eu nem sei dizer para vocês, porque esse o negócio corre solto mesmo. E é um cara famoso, é um cara fantástico, que logo, logo vocês vão ter essa surpresa aí. Ele vai estar aqui no meio da gente, falando as maravilhas dele. E o Pode Falar vai se encaminhando aqui para os minutinhos finais. Pode falar, vai acabando. O mundo não acabou. Ah, é porque eu vi um maluco que falou que o fim do mundo ia começar ontem, tá? Então, foi? Nós estamos já no fim do mundo aí, olha, mais um. Teve essa previsão ontem, foi? Teve, é um maluco. É uma figura aí. Falou que o fim do mundo ia acabar. Não sei onde foi que eu vi. Foi num podcast, eu acho.
Ele falou mais um, que Acaba hoje. ia começar ontem. Ontem. Hoje era 31. Hum, Hoje é 31? Não. primeiro. Hoje é primeiro. Foi ontem. Era 31 de outubro que ia começar o fim. Aí eu não sei também, eu não sei quanto é que tempo que ia durar esse fim, né? Quanto tempo, não sei se a gente, né? Quanto tempo. Ele Mas, deixou o negócio em aberto, né? mas eu acho que pra mim já falhou, porque ontem não aconteceu nada. Nada demais pra marcar esse momento. Não, hoje o máximo que tá é uma coisa meio esquisita, assim, porque é meio feriado, aí tá com aquela sensação assim de ser meio imprensado Verdade. e não é. É. Uma coisa assim meio suspensa, né? Porque nós estamos fazendo essa gravação, gente, no momento que a gente está fazendo essa gravação, nós estamos no dia 1º de novembro. Mais precisamente, eu vou dar a hora aqui para vocês nesse exato momento. São 8h21. Então, é o momento que a gente está fazendo aqui a gravação para vocês. E tá assim aquele clima meio esquisito, porque a gente está perto do feriado, mas não é feriado, aí fica assim. Com a cara de estranho. sexta. Isso. Tá uma cara de sexta, né? Assim. É estranho, é estranho. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Feriado, esse feriado e o feriado ali de abril, da Páscoa, quando não é abril, é março, né? Gente, eu acho tão estranho. Eu não gosto assim muito. Sei lá, eu não sei, fica esquisito, parece. Eu não acho legal. O feriado da Semana Santa, né? Uhum. É meio estranho, assim, eu não sei. É uma sensação. Mas eu vou falar um negócio para vocês aqui. Se o mundo acabasse amanhã, uma coisa com certeza eu não faria, nem se o mundo fosse acabar amanhã, andar de barco. Isso daí eu não faria. Nem se o mundo fosse acabar Nem se amanhã. não acabasse. Vai acabar amanhã, então vamos passear de barco. Não haveria essa possibilidade, gente. E isso aí é a minha Não fobia. ia visitar Cotijuba nem antes do fim do mundo. Nem antes do fim do mundo. Olha aí. Não ia ter, gente. Não ia ter. Nem se o mundo acabasse amanhã, não ia pegar um barco para fazer a travessia para Cotijuba. Não ia, amigo. Ia morrer e não ia conhecer. Não ia no Cumbu. Ser da terra mesmo. Ia ser na terra. Não ia no Cumbu. Não ia no também. Cumbu, comer um peixe frito. Não. Eu não ia, gente. Isso eu posso garantir para vocês. Que se o mundo acabasse, em barco eu não entraria. Jamais. Jamais. Ia deixar para uma próxima encarnação. Se ela existir, né? Sim, né? Não sei, se fosse outro planeta, né? Não ia ter nem rio, a gente não sabe como é que é. Né? E aí? Como é que funciona o negócio? A gente não sabe, gente. Olha, outros fins do mundo possíveis também, né? Invasão alienígena. É um final interessante aí também. Menos provável, menos provável, mas, né? Impossível. Eles já estão no meio de nós? Parece, né, amigo? Também não sei, né? Também tem isso. Parece que estão, né? Eu acredito, tá? Se tudo mais falhar, se a gente resolver o problema ambiental, se a gente resolver os nossos problemas de guerra, nossos problemas nucleares todos, ainda sobra as inteligências artificiais aí também. Né? Para dominar tudo no fim das contas, e também é uma possibilidade, tá? Também, até não porque hoje, né, gente? Hoje, ela foi uma dessas inteligências, né? Ela foi chamada para ir na ONU. Ela falou um bocado de coisa lá, não foi? Ela falou várias coisas, e dentre essas várias coisas que ela disse foi: nós estamos plenamente preparados para substituir vocês. O cara da ONU ficou chocado lá. Então, gente, a gente não sabe o que nos espera, né? No final das contas, né, amigo? A gente não sabe o que tem no fim do túnel. Se é uma luz, se a luz no final é um precipício, se é uma subida, se é uma escada, a gente não sabe. A gente só tem que fazer o melhor. Viver. Né? Viver. Viver dignamente, gente. Essa é a mensagem que fica aqui.
É, É essa a mensagem que fica para você que chegou até aqui, ao final desse bate-papo. A mensagem que fica é: viva dignamente, viva bem, se cuide muito, né? Porque a gente não sabe, né? Como diz aquela música, cuide-se bem, perigos a por toda parte. E é bem sim, delicado de viver de uma forma ou de outra, é uma arte. sim. Então, cuidar, se cuidar, né? Cuidar de quem você gosta, né? Cuidar das pessoas que estão ao seu redor, pessoas que fazem bem para você, que são importantes para você, cuidar de você, cuidar do planeta, que ele agradece muito, inclusive, Sim. fazer a sua parte, E, sabendo que você é, é um grãozinho de areia no meio do deserto, mas faça a uhum, sua parte faça a sua e parte. ajude. E também não esqueça que existe uma dimensão macro que não depende das suas ações diretas, né? Mas que você também pode influenciar, porque aí existe uma coletividade, existe uma política, existem pessoas em lugares de poder que é você que coloca, né? E que as coisas Uhum. vão se encaminhar de um jeito ou de outro, dependendo de quem você coloca lá. Então, nunca esqueça que existe uma vida para além da sua esfera pessoal também, e que, né, aquele dedinho lá de 4 em 4 anos serve para alguma coisa. Então, bora prestar É, atenção nessa galera aí que a gente com coloca nos certeza. lugares, né? Com Fazer, certeza, gente, isso é fundamental. né? Fundamental. Fazer a sua parte nesse sentido aí, político é tudo, né? Sim. E é isso, meus amores. Esse é o recado do Pode Falar, né? E aí, você que está ouvindo, você que está assistindo, o que você faria se o mundo acabar amanhã? Me diz o que você faria. Fala aqui pra gente nos comentários. Comenta aqui com a gente é, as suas convicções, o que você faria, para onde você iria. Eu, reforçando aqui, ficaria em casa com meu violão, faria uma live aqui, né, amigo? Sim. Não pode Abrir falar, uma porque a gente ia ter live. que abrir uma live, porque a gente ia ter que se despedir, gente. Né? A gente não ia poder ficar é, ali sem se falar. Não, a gente ia ter que se ver, né, amigo? Se falar para Uhum. poder se despedir. Como que a gente não ia Sim. fazer isso? Impossível. Impossível. O amigo daí ia me fazer rir muito nos momentos finais, soltando as pérolas dele maravilhosas. Né? Ele ia me fazer rir muito ainda. Né? E a gente tinha que se ver, né, não, amigo? Com certeza. A gente não ia passar em branco, né? E Com vocês iam que. Contem aí nos comentários, vocês iam fazer as pazes com alguém? Ou não, vocês iam querer brigar com alguém? Ah, não, tô aqui contigo entalado, vou. Né? O que vocês iam fazer? Contem aí que a gente vai gostar de ler tudo. Olha aí. O Pode Falar teve hoje uma conversa assim meio séria, meio engraçada em alguns momentos. Sim, Ficou oscilando ali, né? Ficou, bem constante, bem né? montanha-russa, assim. Isso. Não foi linear hoje o negócio. Teve várias nuances aí, né? Então é isso, gente. O Pode Falar. Ele vai encerrando hoje esse encontro maravilhoso, essa conversa que é sempre muito gostosa que a gente traz aqui para vocês toda sexta-feira. É um prazer estar aqui com vocês. É muito gostoso ver o Pode Falar crescendo com a ajuda de vocês, com o engajamento de vocês. Isso é muito gratificante. Lembrando também um negócio que eu ainda não tinha falado aqui, é que o Pode Falar ele também está no Instagram. Então você digita lá @pode falar mesmo e nós estamos lá. O logo, esse mesmo logo que vocês veem aqui, esse logo Marajoara com esse microfonezinho cor de açaí. Então é só vocês darem uma busca no Insta que a gente está lá também. Eu vou deixar aqui o link sempre na descrição dos episódios, tá? Para vocês serem direcionados lá para o Instagram, para vocês darem esse confere. Lá tem cortes, tem os shorts,
Então, para vocês também darem uma passeada lá pelo Insta também. Você que está ouvindo no Spotify, eu também vou deixar na descrição do episódio, começar a deixar. Eu acabei de lembrar isso, inclusive, porque ele foi criado recentemente, então ele ainda não está ali entronizado definitivamente nas nossas atividades. A gente está inserindo ele devagarinho. Então a gente ainda está fazendo algumas adequações, né, nele. Mas é isso, gente. Tem sempre conteúdo lá no Insta também. São cortes e são shorts. Para vocês também terem a possibilidade de mandar para frente com mais facilidade, com as pessoas que vocês seguem por lá, do grupo de vocês, e tudo isso em engajamento. Vocês estão ajudando muito a gente. E aí tem um Pix aqui embaixo, para caso você quiser fazer alguma doação de qualquer valor. Isso ajuda muito. Gratidão a você que ficou até aqui, ouviu esse bate-papo até o fim. O Pode Se você Falar. ficou, diz aí que ficou, que a gente vai gostar de saber. Diz aí nos Né? comentários se você Diz ficou, aí. você coloca. Eu fiquei até o fim. Você escreve assim nos comentários, só para a gente saber, né? Mas, de toda forma, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, amigo, por mais esse Obrigado encontro. pela companhia, pela alegria, né? Pela reflexão, pela lucidez. Só gratidão, a gente só tem a agradecer. Isso. Eu tenho a agradecer, né? O bom é que eu tô aqui direcionando, que é realmente, ó, tá vendo? A gente tá aqui um de frente pro outro. O layout tá... Um layout 3D praticamente aqui o negócio. Olha aí. Então, meus amores, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, amigo, sempre, sempre, sempre. Sempre um prazer. E se cuidem. E se o mundo acabar, a gente entra a qualquer momento aqui. Plantão, então a gente entra de plantão. Plantão, aqui. A gente dá um plantão. Edição extraordinária. Então, gente, enquanto o mundo não acaba, se cuidem, tá? Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Cuidem dos seus e cuidem como se houvesse amanhã, porque vai haver, tá? Vai haver, verdade. Tá. Perfeito isso que o amigo falou. Perfeito, amei. Amei. Se cuidem como se houvesse amanhã, exatamente. Fica a dica. Essa vai ser a frase final aqui do episódio de hoje. Beijo, gente. Beijo, se gente. cuidem. Até a próxima. Dedos cruzados. Não vai acabar, não vai acabar. Não vai.